Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. 2026 é o ano dos consumidores e marketeers mais confusos de sempre. É o ano do paradoxo. Eu venho falar sobre as pesquisas em Portugal em 2025 e o que é que a Google nos veio dizer sobre elas. Elas. Fiquem por aí. Marketing por Idiotas. Olá a todos, antes de começarmos o episódio, só de vos convidar ao nosso jantar de Natal Marketing por Idiotas. Venham ter connosco dia 18, respondam no nosso grupo e é só aparecer em Lisboa, cá estaremos. Bom episódio! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. Eu, Diogo Abrantes da Silva, estou aqui com Frederico Carvalho. Olá. É verdade, ele não mencionou, mas está cá hoje também. E também estamos aqui com o Miguel Ronvieira. Alô pessoal. Alô aos dois, como é que estão? Está tudo bem? Como é que está a vidinha? Eles estão a dar uns fiches, um joinha. Um sininho. É. Gente, bem-vindos aqui aos episódios natalícios do Marketing por Idiotas. Isto quer dizer que vamos ter apenas um episódio por semana neste mês de dezembro, assim é que é. Portanto, já sabem, não vamos ter aqui os 2 episódios por semana, mas sim um por semana, para todos também termos algumas férias, não é? Nesta época natalícia. Merecemos, não é? Dizem que sim. Eles estão a dizer que sim também. Está tudo a dizer que sim. Está tudo silencioso. O que é que se passa? Estás em modo super freestyle. Off script. Podes ir. Vamos embora. Estou a ir bem ou não? Sim, senhor, muito bem. Ora, lá está. Inspirado, sim, senhor. Muito bom. Então, vamos ao episódio de temas da semana. Hoje trouxe eu um tema e o Miguel também. E vamos começar pelo Miguel. Mas antes, não esquecer de relembrar. Gente, subscrevam, não é? Ou seja, se subscreverem, já sabem que na próxima semana vão ter aquele alerta ou o download automático dentro da vossa aplicação de podcast. Nós já chegámos às 1000 pessoas no grupo WhatsApp. Ou não? Ainda não. Acho que continuamos com os 800 e qualquer coisa. Ainda não chegámos aos 900. Já, tens que pedir o Pai Natal ainda, Miguel. Estagnámos. É verdade. E é isto, Miguel, bora lá. Enquanto fecho aqui o WhatsApp, porque estava a tentar ver quantas pessoas é que tínhamos lá no grupo, eu venho então falar do meu tema. 2026 é o ano dos consumidores e marketeers mais confusos de sempre, o ano do paradoxo, e vamos então perceber porquê. Pronto, agora parece que todos os anos são o ano assim de mudanças incríveis nas nossas vidas, desde o Covid até a inteligência artificial, etc. E 2026 não vai ser diferente. Alguns dizem que a inteligência artificial mudou tudo, mas afinal não mudou assim tudo, afinal quase nada mudou, mas afinal está a mudar tudo, e parece que estamos assim cada vez mais confusos em relação ao que é que se passa, para onde é que nós vamos, essas coisas todas. Os consumidores tanto querem abraçar a inteligência artificial como ao mesmo tempo querem afastar-se dos ecrãs. Isto está a ser um ano em que as pessoas... É só paradoxo, as pessoas querem coisas hiper personalizadas, feitas à mão, mas também querem que sejam instantâneas. Epá, que são coisas que não são muito compatíveis, não é? É o ano em que o algoritmo parece que ganha uma cara. Não sei se concordam com isto. Lembro-me que no episódio da Mariana e Miguel falámos exatamente sobre estas contradições específicas. Pois, epá, é o que está, neste momento está no ar, não é? O algoritmo, não sei se vocês concordam com isto, o algoritmo este ano parece que ganhou uma cara. Finalmente agora as pessoas já falam abertamente sobre a personalidade manipuladora do algoritmo, que é mau para nós, etc. Telemóveis nas escolas, blá blá blá. Pronto, é um mundo muito confuso. Eu hoje venho falar-vos sobre um estudo chamado Generative Realities, que foi feito a mais de 4.500 consumidores em diferentes mercados, como Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Espanha, Brasil, China e Japão. E este estudo identificou 5 tendências nos consumidores para 2026 e o que isso significa para os marketeers. Estão preparados? Vamos lá. Então pronto, primeira tendência. Se calhar eu vou dizendo a tendência e comentamos logo, para não deixarmos tudo para o fim. Ok. Escape velocity, ou velocidade de escape. Então o que é que isto significa? Os problemas como o acesso a comprar casa, emprego estável, parecem agora inalcançáveis e por isso os jovens estão cada vez mais a virarem-se para mundos de fantasia. Então o que é que acontece? Existe uma tendência que é cada vez mais jovens a comprarem jogos, bonecos, assim aquelas cenas colecionáveis, a jogar online, todas essas coisas tornam-se cada vez mais fontes de alegria e conforto de uma geração inteira que está a tentar fugir aos problemas do mundo real. Ok? Isto por acaso não diz no relatório, mas no outro dia ouvi qualquer coisa que existe uma correlação já entre jogo online a estar a afetar principalmente quem não tem casa própria e emprego estável.
Ok? Jesus. E isto é uma das tendências agora, que as pessoas virarem-se para mundos mais fantasiosos para fugirem um bocadinho a esta realidade. Epá, que os jovens de 30 anos agora estão a passar, não conseguem comprar casa, não conseguem ter um emprego estável, etc. Os jovens de 30 anos. Epá, a partir do momento em que nós temos 40 e tais, começamos a achá-los. Sim, não. E Exato, houve um todos estudo agora jovens. que saiu há pouco tempo exatamente a falar um pouco sobre isso, que era o quão nós ainda estávamos. É uma nova adolescência, é muito mais tardia, vai até aos 20 e tais anos, 30, estou em erro. Era Claro. assim um estudo que falava um pouco Sim, sobre mas isso. olha, já que estás a falar, o que é que tu achas desta primeira tendência que eles identificaram? Epá, das pessoas estarem a fugir então para estas realidades alternativas. Exato. Eu não tenho a certeza que seja ou pelo menos não tenho a certeza que seja um consciente, essa fugida seja algo consciente. Mas vê-se muito, não é? E fala-se cada vez mais sobre isto, principalmente nos jovens, nessa fugida. Portanto, sim. A leitura que eu faria é que as pessoas já não querem só ter uma identidade única, querem ter várias versões de si próprias em contextos diferentes. Aquilo que eu vejo que é, ok, sim senhor, concordo, a fantasia funciona como um amortecedor emocional para os casos que tu acabaste de referir, que é para os marcadores clássicos, casa, emprego, estabilidade, previsibilidade, e eu percebo que hoje em dia, precisamente porque em Portugal as coisas começam a ficar um pouco mais fora do alcance, e eu acho que o tema da natureza, que as pessoas estão-se a virar um bocadinho para aí, para a fermentação, para o pão de fermentação lento, enfim. Só a seguir. Sim, Ok. mas para os temas que hoje muitos Sim. amigos fazem em casa e compram as máquinas específicas para isso, recordo-me vários. Ou então ter o seu jardinzinho. Ou seja, é isso, é um contexto diferente para como escape, mas ao mesmo tempo porque há um tempo também para as pessoas poderem descontrair. Mas antes isso não acontecia mais na fase da adolescência e tal, e depois chegávamos à idade adulta de antigamente, que era 25 anos, e começávamos a trabalhar e tal. Hoje em dia não, hoje em dia já é muito mais tarde. Pessoas... Não estou certo se é mais tarde ou não. Sim, eu estou a ver é que nós temos muito pouco para dizer sobre este tema. Tá bem, então vamos avançar para o É próximo. verdade. Não, mas há aqui agora estou a pensar também porque nós tivemos aqui um bocadinho este tema também já num outro episódio. Talvez concorde sim que é mais tarde, porque realmente a emancipação da saída da casa dos pais acontecia mais cedo e agora está a acontecer mais tarde, e portanto isso é capaz de estar a levar precisamente a esta reflexão das pessoas fazerem isto a posteriori. O que faz com que as marcas agora comecem a apostar também no marketing mais fantasioso para atrair as pessoas mais velhas. Ok, a nível dos marketing isto troca também um bocadinho a estratégia. A segunda tendência, Electric Dreams, ou sonhos elétricos. O que é isto? A relação entre as pessoas e tecnologia está cada vez mais complexa. Cada vez mais pessoas fazem da inteligência artificial o seu melhor confidente. 32% dos inquiridos afirmam que a inteligência artificial os compreende melhor que amigos e família. 51% recorrem à inteligência artificial para obterem respostas que normalmente perguntariam a pessoas próximas. No entanto, os consumidores estão cada vez mais desconfiados de conteúdos gerados por influenciadores de inteligência artificial. Ok? Tinham a ideia de que 32% das pessoas já falam com o ChatGPT e acham que o ChatGPT os compreende melhor que amigos e família? Opa, como não é? Ele tem esse bias, está programado para isso, está programado para dizer: oh Miguel, essa tua ideia de ir para a chuva foi ótima, vai outra vez, foi incrível, não é? Portanto, se ele está programado, é normal que haja isto. E estava a ouvir quando vinha para cá no Observador o Contracorrente, e eles estavam a falar um pouco sobre Também esta vim a ouvir. proibição Epá. das redes sociais e o quão isto tem afetado os jovens, e estamos a falar de booms, de aumentos de taxas de suicídio de 2010 para agora de 100 e tais % nos jovens, não é? Estamos a falar assim grandes booms enormes de percentuais nos Estados Unidos, que é onde eles têm mais dados, na verdade, segundo estava a Sim, dizer. mas eles também disseram uma coisa super interessante já agora, que foi que as gerações, os adolescentes sempre tiveram em perigo, né? Com a televisão havia o perigo de destruir uma geração inteira, que se dizia. Depois com o rock and roll, o perigo de destruir outra geração inteira. E há sempre de 10 em 10, 15 em 15 anos uma evolução qualquer que mete em perigo uma geração inteira. E nós agora estamos a passar outra vez por isso, né? Certo. E o que ela disse logo a seguir nesse caso foi: isto não quer dizer, eu estar a dizer isto não quer dizer que a gente não faça nada sobre esses perigos, não é? E que não estejamos atentos a que isto está a acontecer, não é? Claro. Mas isto para dizer o quê? Porque no estudo que eles mencionaram exatamente que, e também já tínhamos falado disto no podcast, onde havia acho que era um em cada 5 jovens já tinha tido uma relação com, ou aliás, já tinha um amigo ou era a pessoa que já tinha uma relação com um sistema de inteligência artificial. Portanto, claramente há muita gente a escolher este. Mas quando nós esta éramos amizade. adolescentes, nós também tínhamos aquele estigma de nós temos uma relação com uma pessoa que conhecemos na internet. Certo. Não é? Havia isso. E hoje em dia, a maior parte das pessoas que nós conhecemos já a vida social, alguns vêm da escola, mas muitos deles vêm também da internet. Pelo menos a minha geração era a malta
malta que nós conhecíamos do Mirk e encontrávamos e grupos e etc, não é? Mas Sim, o deixa-me- encontrar não era assim tanto. Mas eu associo isso a uma particularidade sociológica, sabem que estes temas eu gosto. Mas, Este tema é teu, pá. Isto não, é para ti. não, uma reflexão, não sei se concordam com ela, mas é que é desde a pandemia tivemos um formato de modelo híbrido e agora temos um formato de muita gente no trabalho remoto. Cidades mais caras, os laços estão mais frágeis, ou seja, isto é uma reflexão que as pessoas, não tendo ninguém ali ao lado como colega de trabalho, que seria o mais comum no escritório, acabam por recorrer a sistemas tecnológicos, neste caso a inteligência artificial, para ter conversas, para E para desabafar. sim. Acho que o nível de solidão aumentou. E então aquilo é o companheiro que não tem os mesmos julgamentos morais Eu, que o ser o que eu humano teria. sinto na minha família é que alguns temas que envolvem a minha filha, que nós temos de tomar aqui algumas decisões e tal, eu às vezes falo com o ChatGPT para organizar as minhas ideias antes de ir falar com a minha mulher. E depois, quando vamos falar, já temos as ideias mais organizadas sobre alguns temas. Por exemplo, a miúda começou a sofrer algum tipo de bullying na escola. Nós, como é que nós encaramos esta situação? É tipo entrar de pé juntos na escola? É o quê? Como é que nós fazemos isto, não é? E eu sou destes 32%. Eu não digo que me compreendo melhor, mas que falo muitas coisas com o ChatGPT. Falo neste Tenho uma momento. experiência para a troca. Costumo falar nas aulas e mostrar nas aulas, que é mas muito semelhante ao conceito. A diferença é que em vez de educação é a parte de medicina. Sim. Eu peguei em todos os meus exames, tudo o que eu fiz, abri um projeto dentro do ChatGPT, coloquei lá a informação toda, nas instruções coloquei lá o que é que eu queria Sim. e quando, ou seja, isto também porque já passei por alguns processos de operação e agora quando vou ter com o médico, não é para substituí-lo, é simplesmente eu já sei fazer muito melhores perguntas. É, vais mais informado. Muito mais informado, sim. É o mesmo conceito Sim. da medicina. Epá, Super útil, porque o desisti de jargão meter lá as médico é coisas, muito. Desisti de meter as coisas no ChatGPT porque ele manda-me sempre para as urgências e para o hospital. Não, Mas a minha questão aqui é, então, e o que é que as marcas podem fazer com isto? Ou seja, tu falas aqui um pouco sobre, ou esta tendência, aliás, fala um pouco sobre as pessoas estarem desconfiadas das influenciadores de inteligência artificial. Eu percebo quanto aos influenciadores, percebo isso, mas quando nós vemos os anúncios da Coca-Cola, por exemplo, como foi nos Estados Unidos, não sei se veio para cá o mesmo anúncio, mas que foi feito com inteligência artificial. Mas já aquele da Vodafone, há tempos no grupo. O que é que esse tem a ver com isso? Pensei que estava relacionado. Não, nada a ver. O meu ponto é o anúncio ser feito através de inteligência artificial e ninguém desconfia. Não é uma questão de desconfiar, é o anúncio estava lá, não é por causa de ninguém teve naquele impacto de não, isto é feito por Sim, inteligência mas artificial, olha, já não bebo Coca-Cola. Antes de ir a isso, o que ele te perguntou, daquele da Vodafone, estavas a falar daquele anúncio do rapaz que fala sobre o algoritmo. dealer. Certo. Epá, achei espetacular e achei que pela primeira vez uma marca conseguiu aproveitar, esta tendência para fazer uma coisa positiva para a sociedade sem parecer farsolas, ok? Porque ele Não fala... era esta a tendência, a questão era sobre a manosfera que existe. A tendência é um bocado esta desconfiança que existe, dos conteúdos que estão a ser gerados e tal, e da manipulação. Não, acho que não ouviste bem o Sim, coisa. Epá, pronto, ok. Sim, ele fala desse tema, mas Certo. esse tema tem um tema subjacente por trás, é que tu estás a ser manipulado, ok? Que eles depois falam Certo, sobre o sim. lado feminino, Não, mas e tu ele és também fala manipulado em sobre a tudo. manipulação. Do algoritmo. Fala do sim. algoritmo e essas coisas todas, cada um depois ouve o que quer ouvir, né? E acho que isso é realmente que é importante e é uma forma das marcas utilizarem esta desconfiança que existe neste momento. Só para dar Não é? contexto, não sei se ficou claro, portanto, isto é o anúncio do Dealers da Vodafone e que está ativo neste momento e também está no nosso grupo do WhatsApp w.marketingporidiotas.pt. Sim. Agora, uma das coisas que eu acho que as marcas podem fazer, e estou a pensar aqui mais ou menos em direto, é o seguinte: ok, as pessoas neste momento vão ao ChatGPT e a um grande LLM fazer perguntas sobre 1001 coisas, algumas das quais são perguntas muito pessoais, etc. Nós podemos tentar criar daqui de alguma forma uma experiência, um chatbot na nossa marca, em que consigamos juntar a tecnologia do LLM com dados que nós temos para também entregarmos uma experiência personalizada que consiga criar aqui algum tipo de relação com a pessoa. Por exemplo, nós temos uma loja de informática ou uma coisa qualquer, estou a inventar, mas podemos usar um LLM, o chatbot a responder com base no conhecimento que nós temos dos nossos produtos e de algumas coisas muito específicas e criarmos uma experiência que é uma pessoa que esteja preocupada com a tecnologia na sua empresa, porque não, em vez de estar a perguntar a um generalista como o ChatGPT, estar a perguntar a uma experiência da nossa marca, não é? Ou seja, se nós cada vez mais criamos LLMs muito especializados na nossa cena, digo eu. Acho que pode ser uma boa... Já há muita gente até, inclusive, a criar GPTs personalizados e até a colocar links disponíveis em palestras, começou a ser uma tendência. Exatamente, porque... Não falem comigo, falem com o meu ChatGPT, é isso? É isso, ou seja, O GPT, o aliás. GPT especializado em X. Em X em tem lançamentos, acesso, em copyright. tem acesso a dados Y. Sim. Ou seja, tipo, dados que o ChatGPT, por exemplo, não tenha, ou que, devido a restrições que o próprio LLM tem, porque tem de ser generalista para toda a gente, não nos pode entregar, mas podia haver assim, criar-se experiências à volta desta ideia.
das pessoas falarem e confidenciarem com o chatbot. Acho que é uma boa cena. E nós neste momento Eu não sei se é uma boa cena. Não, é claro que não é uma boa cena. Nós não vamos entrar numa cena para onde é que os dados vão e essa Sim, coisa tipo, toda. imagina, tu estás agora a falar com o chatbot da Vodafone sobre a tua vida. Mas não, atenção, não tu estás a sei. levar, estás a pensar na ideia da pessoa estar a partilhar dados sobre a sua vida privada. Eu estou a falar, tipo, tu és um marketeer. E pá, estás a falar com o chatbot da revista Marketeer sobre marketing na tua empresa e aquilo ter acesso a informações e artigos, e recomendar, vê isto aqui. Exatamente, e está ali a criar-te uma experiência com base nisso. Ou seja, tu não tens de ir para lá contar a tua vida pessoal, apesar de que acredito que vão haver pessoas que vão para lá contar os seus problemas todos e chatbot a gastar tokens, a dizerem para fogo. Mas adoro a ideia, não é? De uma pessoa ter o melhor amigo, não é? Em chatbot, mas não ser o ChatGPT, ser o chatbot da Vodafone. Estás a ver? Olha, imagina, quando as pessoas vão ali à caixa de depósitos aos correios, os velhotes, e ficam lá 1 hora a falar. É esse tipo de experiência que tu queres replicar no chatbot online. Mas fizeste-me lembrar do podcast, o BitTalk, que criou um chatbotzinho interno que era a frigideira, em que tu falas com o sistema e ele recomenda-te episódios relacionados com as tuas dúvidas. Nós também podíamos ter uma coisa desse género. Pronto, fala com eles, que é para passar um código. Temos de fazer um. Ok? Olha, outra tendência, a quarta. Alone Together, ou juntos sós. Nós estamos perante uma nova epidemia de solidão. 63% dos consumidores dizem passar bastante tempo sós. No entanto, estão a surgir agora novas comunidades baseadas em hobbies e novas formas de socialização, que está a gerar interesse em 58% dos consumidores da geração Z. Acreditam que nós estamos cada vez mais sós e mais juntos ao mesmo tempo? Bom, mais sós de certeza, não é? Esse foi o meu argumento. O trabalho remoto trouxe isso claramente ao nível. A tecnologia amplifica algumas coisas. Estou-me a lembrar que dos últimos anos houve algumas plataformas que não tinham muita expressão, passaram a ganhar. Por exemplo, o Discord passou a ganhar um sistema próprio, uma comunidade própria. O Twitch, que embora não seja tão recente, mas, ou seja, acabaram por haver mais quintas para mais pessoas se poderem expressar em função das comunidades onde querem pertencer. Os tais contextos diferentes. Mas sim, não tenho dúvidas que as pessoas tornaram-se mais sós por falta de comunicarem menos com as pessoas, talvez os laços sociais. Mas nós também, e estamos agora num crescendo, não é? Os eventos presenciais estão a voltar agora um bocadinho, já começa a notar também ao nível de convites, ao nível de acontecimentos, os concertos, só que são eventos muito curtinhos, de efemérides. Nós próprios, que trabalhamos nos nossos espaços remotos, vemos também o podcast um bocadinho como um escape de estarmos todos juntos todas as semanas e falarmos sobre novidade e, enfim, podemos dar umas chapadas, abracinhos uns dos outros. A tecnologia vinha mais com a grande promessa disto tudo, foi ficarmos muito próximos e estamos cada vez mais isolados. Estou a olhar para ti, Diogo, que é um sinal para falares. Não tenho nada a adicionar, acho que o Fred falou muito bem. Olha, eu passei aqui sem querer uma à frente, que era a tendência número 3, que era Thread Lives ou vidas tradicionais. Como está a haver confiança e desconfiança ao mesmo tempo, 64% dos inquiridos estão a refugiar-se em valores mais tradicionais. Agora o esquisito. Aparentemente, isto verificou-se no aumento do interesse por fungos e fermentação caseira. Ora, lá estava o Fred a falar. Voltámos a ter Mas foi interesse. pandemia, lembras-te? Deixa eu fazer o seu papel. Exato, voltámos a ter interesse. O pão, cogumelos mágicos e cerveja e bagaço caseiro. Essa não conheço ninguém. Essa também não conheço ninguém aqui. Epá, estão nos círculos errados ou certos. Mas até podia ser. Mas nota-se também o renascimento da espiritualidade, religião, contacto com a natureza. Várias pessoas como o Diogo se viraram para essa área. 75% dos consumidores a afirmarem que querem passar mais tempo na natureza, mas não é só passar tempo na natureza, é na natureza tecnológica. Que é levar tecnologia também para a natureza, mas mais contacto com a natureza. Diogo, Seu GPS esta tendência é super tua. Tu dizes isso, vou dar contexto. Portanto, eu moro numa aldeia no meio de uma floresta e pronto, e no fundo é isso. E estou literalmente muitas vezes com o computador ao lado de uma árvore ou com as costas numa árvore a viver o sonho. E com a cadela ao lado. Portanto, isto é a minha vivência neste momento. Fun fact: no fim de semana passado, estive num retiro budista de silêncio. Ok. Isso é que tens que fazer várias horas sem poderes falar, não é? 8 horas ou mais? Mais do que 8 horas sem falar, sim. E sem entretenimento, o que é interessante. Mas o ponto é, eu claramente encaixo-me aqui. Até falas dessa experiência. Fala-nos do
teu entendimento. Não pode não ser a tua, mas o teu entendimento sobre este. Eu acho que, não sei, eu vou dar aqui um pouco a minha perspectiva, que não sei se encaixa a muitas outras pessoas, mas eu vejo muito isto de não sei se as coisas estão a ficar bem ou mal, mas isto é o meu refúgio, não é? Onde eu vou estar ali em contacto com a natureza e aproveitar a vida ao lado da natureza. E offline. E por vezes offline, outras vezes online. Ou seja, é o que eu estava a dizer. Eu por vezes estou a trabalhar ao lado de uma árvore, portanto, e estou a trabalhar, mas é um modo, agora não que está a chover, mas é um modo de trabalhar muito diferente, muito mais calmo. E escrever, por exemplo, aí é inacreditável e pronto. E aconselho a todos este modo de vida. É o que eu posso dizer. Mas não estás sozinho. Cada vez realmente eu acho que é preciso um maior escape. As pessoas têm de escapar disto. Pronto, isto é demasiado. Isto dizer uma coisa que é, por exemplo, eu noto isso, ou seja, apesar de eu conhecer muito os meus vizinhos e todos os dias falo com os meus vizinhos, porque eu moro numa aldeia, eu faço um esforço herculano de sempre que eu tiver uma combinação, eu vir para Lisboa. E é 1h10 de viagem, ainda agora para vir fazer o podcast, foi 1h15 chegar até aqui. São 2 horas e tal do teu dia. Só para vir cá e estar, nem que seja 1 hora com outras pessoas, porque forço-me a isso, porque sei que isso é importante, porque somos seres sociais e necessitamos dessa socialização. Eu sinto muito a cena de vir aqui à RFM gravar isto, para mim é super importante do ponto de vista social, não por vocês, mas pela pessoa que está ali na porta, Sim, pela pessoa que eu vejo não se recomenda a ninguém, não é? Exato, mas sinto que é importante. Para quem trabalha em casa, temos de fugir de alguma forma. Mas eu mesmo estava a ouvir-te e a pensar que, ou seja, para muitas pessoas o comum será o escape do digital é ir ao analógico, percebo? Mas no caso das atividades que foste descrevendo, e o Miguel terá as suas, eu terei as minhas, que é quais são as atividades que nos regulam, não é? Neste caso fizeste essa atividade para te regular um bocadinho, contrabalançar para o digital não ser demasiado. Sim, eu passei também também é uma coisa que eu faço, eu passei todos os dias pelo menos 1 hora na floresta, não é? Por causa da cadela, e então vamos passear e fazemos pelo menos todos os dias 1 hora, isso acontece. E isso é o meu escape. Esse é o meu escape do. Só te falta aí a parte da fermentação caseira e realmente provavelmente. Exato, tens de começar uma massa mãe. Alguém que me ofereça uma massa mãe. Tens de começar a fermentar alguma coisa. Olha, a última tendência: Analog Futures ou futuros analógicos. Apesar de estar tudo mais digital, o que é de mais enjoa, e o estudo prevê que nos próximos tempos vai ser cada vez mais difícil alcançar utilizadores no espaço digital. Isto é que é um grande paradoxo relativamente a tudo o que se está a passar. As gerações mais jovens mostram cada vez mais o desejo de se desligarem da vida online, terem telemóveis burros e essas coisas. Ou seja, há uma tendência ao future phone, não é? O feature phone. O dumb phone, não é? O feature phone, dumb phone. Mas eu acho que isto são tendências aqui para estas coisinhas e na realidade isto não acontece. Sim, repara, eu vejo nesta tendência. Imagina, eu hoje em dia uso muito o telemóvel, nem estou a falar em crianças, ou seja, eu uso muito o telemóvel quase mais do que um dumb phone do que outra coisa. Tirando o WhatsApp, onde admito que sou um viciado, sobretudo no nosso grupo, w.marketingporidiotas.pt, e que sim, estou lá todos os dias constantemente, mas tirando o WhatsApp, eu uso o telemóvel para telefonar mais do que outra coisa. Agora, onde eu já acredito, Google Maps, desculpa, o que eu já acredito é nesta aqui que diz que 45% dos consumidores da geração Z dizem que o mundo digital lhes causa stress. Isto é 5 pontos percentuais superiores em relação à população geral. E eu acredito mesmo nisto, e nós vínhamos há bocado a ouvir então no Observador eles a falarem sobre isto, e realmente os problemas de saúde mental associados à utilização excessiva de telemóveis, principalmente agora redes como o Instagram e o TikTok, de conteúdo short, que tu passas muito rapidamente, aceitas, rejeitas, etc., causa mesmo muito stress e muitos problemas mentais de ansiedade, numa coisa que eles disseram que acaba por ser interessante. A experiência de libertação de dopamina destas redes sociais não é contínua, ou seja, tu não estás sempre a receber a mesma dose e tal, e é pensado de X em X conteúdos, tu recebes conteúdos de que não gostas, que é para te manter na expectativa do gosto, não gosto, tipo uma roleta, tipo vitória e perda. Até porque isso vicia, acho que é no livro do Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, Pensar Rápido e Devagar, que há uma tradução em português, mas existe. Ele descreve exatamente esse viciar, onde tem uma experiência ele fala de uma experiência com os pombos, não sei se já ouviste, não é? Os pombos vão lá e bicam, portanto são 2 pombos, um pombo bica num interruptor e sai sempre comida. E o outro pombo bica no interruptor, mas só aleatoriamente é que sai comida. O pombo que sai
sempre comida, cansa-se ao fim do tempo e sempre que quiser comer vai lá e come um bocado e fica satisfeito. Tá boa. O outro pombo, onde a comida cai aleatoriamente, está constantemente a bicar o interruptor para cair a comida. E então o ponto é esse, é que esta interrupção na dopamina tem muito mais, vicia muito mais o utilizador, não é? Do que uma experiência contínua e satisfatória. Exatamente. Epá, e isto é um grande problema. Também há aquele livro Hooked, que já falámos várias vezes sobre ele aqui, em que toda aquela experiência está à volta do mundo do jogo, não é? Que já está mais que estudado e mais do que percebido, e realmente neste momento isto está a causar problemas mentais aí à malta toda. Tu sentes preocupações com isso, Fred? Deixa eu só adicionar um fun fact, que é o livro Hooked tem lá o meu nome, porque eu fui um dos verificadores do livro Hooked antes de ele ser publicado. Tem lá o teu nome? Mas olha que engraçado, eu nunca recebi nada, Diogo. Também nunca vi. Podes ir ver, está lá. E quando é que tens o livro para nos oferecer só para. Mas desculpa, Fred. Não recebeste cópias que é para eu. Diz. Não, até já tenho. Eu queria voltar um bocadinho à primeira tendência, mas também ao mesmo tempo fazer o fecho, porque eu não comentei a primeira e queria comentar a primeira e fazer também uma reflexão sobre este tema aqui deste estudo de Engun, não é? Mas pronto. Atento. Então, mas já, faz lá a tua reflexão. Houve aqui muito esta coisa da confusão. Eu estou mais alinhado para o tema da contradição e acho que aí faz mais sentido, até porque eu acho que é a forma normal de funcionar como a sociedade é um bocadinho tentado a trabalhar. Não acho muito estranho porque há uma rejeição do custo cognitivo de estarmos permanentemente ligados. Eu acho que, e agora já estamos a começar a fechar o ano também do podcast, algo que nós fomos percebendo ao longo do tempo é que as pessoas querem utilizar a inteligência artificial para tirar o trabalho chato do caminho, mas não necessariamente fazer o trabalho com a inteligência artificial. Ou seja, é mais a lógica de a inteligência artificial fazer o trabalho por mim. Ou seja, não com, mas por. That's the dream. Eu acho que este espaço aqui que eu acho que começa a criar peso nas pessoas de perceber que aquilo pode ser uma hipótese e não estão a conseguir utilizar. Depois, pronto, na lógica dos passos físicos ou então no caso do Diogo mentais, que são importantes, não é? Porque nós somos puxados com tantas coisas, com notificações, com feeds infinitos, com a tal lógica do algoritmo da publicidade que falámos há bocadinho, que a escolha realmente fica difícil entre o amo/odeio tecnologia. Para fechar, só dizer o seguinte: este tema de, queremos utilizar a inteligência artificial para gerar eficiência, para tentar cortar o ecrãs, para proteger-nos, digamos assim, dos ecrãs da nossa cabeça e depois o escape para outros mundos, como é o caso da fantasia. Curiosamente, até as próprias séries e os próprios livros mais vendidos em Portugal, a maioria são fantasia e não são não ficção. Gostava eu que sim. Mas mas é o que é. Ou seja, porque foge da realidade pesada, dos tais rituais tradicionais, e as pessoas querem voltar a sentir o chão em algo que conhecem. Ainda por cima é engraçado que a maior parte das séries, estava a comentar isso também ontem com os colegas, a propósito de uma série que vi recentemente, que era a Batalha dos Samurais. Está em destaque agora na Netflix. Já vi, acabei de ver esta, sim. Mas a lógica dos clãs, a lógica dos grupos que está presente no Harry Potter, no Guerra dos Tronos, no Senhor dos Anéis, que é existe um champion, existe um vencedor, mas depois existem grupos em que tu, não queres te rever no ator principal, mas tu podes escolher nos grupos. O grupo que tu queres. Que é tal, e isso acaba por as pessoas manterem-se a ver, pela tal complexidade que as pessoas têm e de quererem se manter. Mas voltando ao tema, eu acho que 2026 acho que não será tanto o ano da confusão, mas eu acho que é o ano em que as contradições vão estar realmente à vista de todos. Exato, ou seja, queremos adotar a inteligência artificial brutalmente no nosso trabalho, mas não queremos que aquilo nos roube o emprego e não queremos. Isto não vai em linha com algo que eu tenho vindo a falar e estou sempre a bater na mesma tecla e peço desculpa a quem nos vai ouvir. Mas sempre. Possivelmente sempre. Que é esta questão de ser cada vez mais difícil nós perfilarmos uma pessoa, o nosso cliente, do que seria anteriormente. Esta ideia de nós perfilarmos o nosso cliente como sendo o João, com 2 filhos, gosta de música clássica, e com estas contradições, com isto está tudo a acontecer, com estas adaptações, com cada um com a sua bolha, não é? Eu acho que está cada vez mais difícil chegarmos a esse perfil, entre aspas. Eu acho interessante o que estás a dizer, mas o que me parece não é isto agora, não é a tendência. Eu acho que a tendência de perfilar o consumidor no passado estava errada, dessa forma. Ou seja, dizeres, este é o meu consumidor, gosta disto e tal, gosta de música clássica. Eu acho que aquela criação de personas era super básica face ao mundo real, mas era a melhor coisa que havia na altura.
E agora estamos a chegar a um ponto em que já percebemos, ok, a forma tradicional ou clássica de criar personas já não existe, que as pessoas são demasiado complexas para isso. E isto vai criar-nos novas oportunidades de perfil de pessoas. É que a tua marca já não precisa trabalhar com 5 perfis, porque é isso que um departamento de marketing consegue lidar, e vai estar a trabalhar com 15 mil perfis ao mesmo tempo. O que o Miguel acabou de dizer é que as personas estão mortas. Mas, A persona... mas deixa-me recuperar. Sim, mas deixa-me recuperar, porque isto faz lembrar um episódio que nós tivemos sobre o tema do funil, que vem bater exatamente igual ao tema da persona. Sim. E o meu argumento na altura, que é o mesmo para agora, neste caso, o meu argumento para o Miguel da altura é o mesmo para ti, Diogo, que é a minha forma de conceber, que são precisos modelos estratégicos, é preciso modelos mentais, frameworks, porque se os retirarmos de cena, ainda que seja a lógica da persona e que até possamos aceitar que há desatualização, seja o que for, mas esses modelos simples precisam de ser ensinados como uma escada, porque se os retiramos das bases, não é? Deixamos de ter mais dificuldade para as pessoas perceberem. Então, mas se a perspectiva estiver errada, vais continuar num sistema mas simples. a perspectiva, acho que ninguém aqui vai concordar que a perspectiva está errada. A base é que pode ser mais evoluída. Olha, é a mesma ideia dos vetores. Não, os vetores porque tu precisas de modelos estratégicos, não é? Certo, mas imagina que tu fazes uma perfilagem de uma pessoa tal e qual como tinha dito, não é? O João, 2 filhos, gosta de música clássica e começas a criar toda a tua marca e toda a tua direção disso, não é? Se isso não existe, estás errado. Olha, deixa-me só dizer isto. Dou-vos um exemplo. Com os embeddings da inteligência artificial, como é que isto funciona? São vetores, não é? Um perfil normal, como o Diogo estava a referir, tem tipo 5 ou 6 vetores. É com que a marca trabalha, tipo o tipo de música que gosta, o que é que ele ouve, a profissão e tal. Nós, neste momento, a inteligência artificial, cada palavra é indexada em mais de 1700 vetores. Ou seja, são 1700 variáveis para cada palavra que está ali, o que faz com que um perfil surjam milhões e bilhões, os tais bilhões de parâmetros, essas coisas todas. Neste momento, isto está a evoluir para uma situação em que fica completamente inconcebível para a mente humana todos os pontos de vetores que existem sobre o perfil do nosso comprador. Certo. Por isso é que os algoritmos, o algoritmo do Facebook, Meta, etc., é que nos vão ajudar, entre aspas. sim, ou seja, que acaba por ser uma libertação, mas também percebe aquilo que o Fred está a dizer. Nós temos de perceber o clássico, claro, para conseguirmos perceber que isto depois estará a acontecer, senão nós damos todo o poder à máquina para trabalhar por isto por nós. Eu também percebo o que o Fred está a dizer. Mas pronto, não olha, quer para dizer encerrar o concordo. tema, para encerrar... Mas houve uma evolução também, mesmo havia persona geral, depois passou a ver o brand persona, buyer persona, ou seja, foram formas que foram-se tentando perfilar e para acrescentar ao teu argumento há bocadinho, que é o tema dos 2 filhos e que não reflete a realidade da pessoa que queremos impactar. Mas a única diferença para as marcas é que a mancha de impactar esse público-alvo pode ser maior ou menor, porque ele pode ou não atingir. É a única diferença. Ou seja, em vez de ter 100% de eficácia, tem 98%. Não sei se diria isso, Não sei se porque tem sim. Pronto, não se sei calhar 98 pode ser muito alto, mas o do caso é: tem filhos. Pronto, se tem filhos é um impacto brutal. Mas se calhar não tem filhos. Mas agora, mas tem filhos com tu que é que estás idade, a julgar que tem filhos, estás a perceber? Esse é o ponto. Olhem, malta, fazemos Bem, depois outro episódio sobre as personas que estão mortas ou não. O que é que tu queres dizer sobre isto? O que é que as pessoas fazem então? O que é que as pessoas não? O que é que as marcas podem O que fazer? é que o relatório diz no final? As marcas que vão alcançar o sucesso no futuro próximo são aquelas que vão conseguir aliar inteligência tecnológica com inteligência emocional, aliando eficiência à empatia e à nova inovação e imaginação. Porquê? o Diogo está a pôr as mãos nos olhos. Eu ouço esta frase e penso, claro, mas desculpa, isso é para eu fazer o quê? Isso é o Gemini que Isso é jurou. o quê? Isso foi tenho que agora ir ao Gemini e dizer, olha, Não, agora consoante pagas, este artigo, agora não é? pagas, tu aqui estás num podcast, é conteúdo grátis. Agora a seguir diz-me o que é pagas. que eu devo fazer, Não, porque mas isto olha lá. aqui é a frase do nada. Mas vamos lá pensar. Não é do nada. É tu tens de conseguir, aliás. Podes reler a frase ou queres que eu releia? As marcas que vão alcançar o sucesso no futuro próximo são aquelas que vão conseguir aliar inteligência tecnológica com esta parte é que Isto estava na Nobel da Paz. esta parte é que acho que é difícil para ti. Com inteligência emocional. Aliando olha. eficiência à empatia e inovação à imaginação. Claro, então agora quero só um exemplo prático. Só Ok. favor, força. Então, por exemplo, Não, mas com todas estas variáveis e sem ir ao ChatGPT, bora lá. Já estavas a abrir. Mas este é o meu ponto. Desculpa, Não, mas, ó, Miguel, isto não era uma crítica. Não, eu não vou abrir o chat GPT. não, mas o meu ponto, mas tu percebes o meu ponto. Isto é, está muita coisa aqui e é pouco acionável. Não, Não, é? mas olha, Portanto, desculpa, mas é acionável. Ou seja, força, as então. marcas neste momento Ajuda-me. têm de começar a entrar aqui numa ideia de aliar a tecnologia, não é? Experiências com a inteligência artificial, etc., mas terem mais preocupação
preocupação com o lado emocional pelo qual o cliente está a passar neste momento. Ou seja, confuso, é uma situação dramática, situação difícil, ansiedade em relação ao trabalho, etc. E esses são os triggers que vão ter de começar a ser utilizados pelas marcas. A Vodafone utilizou esse trigger, que é, as pessoas estão preocupadas com isto, o crescente fraturação da sociedade, etc., em relação a diferentes temas, como as mulheres, por acaso eles só falam neste aqui, falam mais das mulheres, mas depois também dão ali um toque do algoritmo. Utilizaram isto para fazer um anúncio de uma marca. Que nós estamos a falar sobre eles. Nós não falaríamos do anúncio da Vodafone se fosse A Vida é Linda. Certo. Um anúncio só assim, daqueles com uma música como se fazia antigamente, há 10 anos. E neste momento a marca conseguiu utilizar estas duas coisas. Utilizou Uma causa social? não lhe vamos chamar uma causa social, mas foi inteligente emocionalmente. Tema fraturante. Sim. é. Um tema fraturante e conseguiram fazer algo em relação a isso que acho que está porreiro. A forma com que fizeram isso está porreiro. Ok, o lado da inteligência tecnológica não está a aparecer aqui nesta equação porque é um anúncio de televisão, mas eu acho que neste momento é um bocadinho este o caminho que se tem de seguir. Sim. Parece-me. Não estou a ver a inteligência tecnológica aliada à eficiência e à empatia e à inovação e à imaginação, desculpa, com a eu inteligência vejo. emocional. Mas A até estou a ver, inteligência ouve lá. emocional. Se calhar, Inteligência emocional, antes de lá chegarem, empatia, de certeza. estou lá. Mas houve, mas eficiência isto não não tem vi. de ser em tudo, mas é assim. Mas antes deles lá chegarem, de certeza que fizeram brainstorming interno, usaram tecnologia para fazer variações, ver o que é que funcionava. Exatamente, ou o próprio anúncio Não deve foi uma ter pessoa alguma que decidiu tecnologia por sozinha. trás. E possivelmente este anúncio nem sequer é para as crianças, mas é mais para os pais do que outra Sim, coisa. e não é? houve. E passa na televisão ou é só a internet? Passa na TV, sim. Sim, mas houve. E depois devem ter outros canais dentro da Vodafone que neste momento estão a usar também inteligência tecnológica. Bem, já chega de branding. Sim, quer dizer, sim, olha, eu acho que eles não depois... tardamente patrocinam isto. Sim, só pagaram o almoço, não pagaram mais nada. Claramente, este foi um tema fraturante ali para o Diogo. Diogo, nós depois vamos procurar no ChatGPT 10 aplicações práticas desta estratégia Boa. para causas sociais. E vai aparecer lá uma cena incrível para ti. Agora, o Frederico Carvalho tem um pedido muito especial para fazer lá em casa. Senhoras e senhores, já abriram o vosso telefone hoje, o vosso Spotify, sim, Apple Podcast. Ora, aí está, pera. Tem ali aquelas 5 estrelas que precisam de clique. E, exatamente, precisamos de fechar o ano como o podcast Martin com mais reviews, se possível positivas. Está bem? Então esperamos por vocês e o vosso review. Depois vamos verificar individualmente cada um de vós. Está bem? Pronto, é só isso. Eu este fim de semana, aliás, tive aulas com uma turma que teve antes com o Fred. Teve aulas com o Fred. E eu perguntei, ele também vos forçou a fazer reviews do podcast? E eles disseram que não. Mas pronto. Bem, gente, posso ir com o meu tema? Vai. Então, esta semana a Google lançou o review das tendências de pesquisa deste ano, não é? Que eles fazem todos os anos, não é? Tens uma boa ideia agora. O review o review de 2000, neste caso 2025, e claro que há uma categoria específica para as pesquisas relacionadas com a inteligência artificial que achei super interessante. Mas já lá vamos. Antes eu gostava que adivinhassem qual a pesquisa geral com maior tendência de crescimento em Portugal em 2025. Qual é que vocês acham? Aquela pesquisa que mais teve pesquisas... Pá, tenho que abrir o meu Instagram porque eu publiquei sobre isso, mas já não me lembro. A ideia é tu dares um achômetro. Bora lá, liga lá o achômetro. Eu acho que era sobre o apagão, para mim. Talvez. Ou então um kit de sobrevivência. Portanto, sim, Epá, portanto não o Fred faço foi ideia. para kit de sobrevivência e apagão, não é? Sim. E tu, Teve um Miguel? grande impacto na vida das pessoas. Não faço. Em 2025, o que é que as pessoas mais andaram a pesquisar? Não sei. Foi eleições? Não consigo. Tá bem. Agora de repente- Bora, coisa, vá. Sim. Então, a pesquisa com maior tendência foi Mundial de Clube, ok? A seguir foi o futebol, apagão. Ok. Depois foi resultados autárticas, depois foi eleições legislativas e por quinto lugar Papa Leão 14, exatamente. Papa Leão sério? 14, exatamente. Portanto, este foi o top 5 em Portugal. Portanto, o apagão, que é a palavra do ano, na verdade, não me recordo que dicionário é que deu a palavra do ano, mas não, ficou na verdade em segundo lugar atrás do Mundial de Clubes. Óbvio, futebol, não é? É o que caramba. Pois. Enfim, ok, mas vamos lá. Então, nesta nova categoria sobre inteligência artificial, a Google destacou então as pesquisas com maior tendência, ok, relacionadas com a inteligência artificial em Portugal, tá bom? E meus amigos, os resultados, o top 10 é, em primeiro lugar, as pessoas pesquisavam inteligência artificial para criar imagem. ok? É para participarem nas trends. Pois, não sei. pá. Não é? Tipo, vem a caixinha. Eu já estou. Aquela caixinha foi este ano? Eu já não tenho ideia nenhuma dos anos. Os anos já estão a passar. Já não sei se foi este ano. O GPT-4o foi o ano passado. Já não Foi me recordo, já não me 2025. recordo. A cena da imagem da caixinha que andava toda. E dos. Como é Tu que eras era? o boneco. Do boneco sim, do do action Studio figure. Ghibli. Foi este ano ou
não? Penso que sim. Já não Isto penso está muito também, já não acelerado. completamente desorientado. Mais, em segundo lugar, inteligência artificial para fazer trabalhos académicos grátis. Quem diria? Epá, eu este fim de semana estive com um amigo meu que está a tirar mestrado e ele estava-me a dizer as dificuldades que tem agora na vida dele. E é no mestrado, quando começa a meter demasiado conteúdo no ChatGPT, que começa a perder a relação entre as coisas da tese de mestrado. Então ele agora tipo, está à procura de ferramentas para fazer isto. Ou seja, para que consigam ter. Isso tem uma solução muito rápida, que é começa a fazer resumos dos vários pontos e depois começa a fazer os resumos dos resumos. Por acaso, Olha, boa solução. uma experiência engraçada que comentei com a turma. Eu estive a dar formação sexta e sábado no Porto. E por acaso comentei um acontecimento. Eu faço sempre o mesmo exercício em Lisboa e Porto. Mas pela primeira vez tinha dois grupos, comecei sempre 4, 5, 6, dois grupos. E houve um grupo, que foi um caso, que decidiu não usar o ChatGPT e outro grupo que decidiu usar o ChatGPT. E o que foi engraçado foi que aquele que decidiu usar o ChatGPT demorou imenso tempo a concluir, muito tempo mesmo, porque o que acontece? Como o ChatGPT demora, não é? Ele vê a informação, depois os alunos têm que esperar. Ou seja, um queria a certeza que estava 100% certo e o outro queria fazer normal, discutir as ideias, etc. Certo. E eu achei, e foi uma experiência para mim super enriquecedora, porque já tinha feito aquilo por várias turmas, mas este foi o primeiro onde eu tive a clareza de um faz, outro não faz, um conclui mais rápido. Sim, mas tu até podias fazer um estudo, devias fazer um episódio que traz esse tema para cá, pá. Bem, Não, porque é super interessante. Agora eu gostava de saber o que é que aconteceu no final, quem é que teve o trabalho com melhor qualidade. Pronto, agora, para breve. agora vou deixar para o próximo episódio, já que sugeriste. Perfeito. Ok, então vou ser mais rápido. Então, em terceiro lugar foi inteligência artificial para criar logo grátis, um logo, não é? Para uma empresa. Estou aqui no negócio já. Exato. Quarto lugar, a inteligência artificial para editar fotos. A seguir, inteligência artificial para criar vídeos. Em sexto lugar, inteligência artificial para PMEs. Ok? Olha, o que eu acho interessante. Já aqui lá vamos, já lá vamos. primeiras, não, mas óbvio, as primeiras 5 posições têm tudo a ver aqui basicamente com edição gráfica, excepto aqui a dos trabalhos académicos grátis. Sim. que Isto também- é, sim. isto é interessante, é que as novas Interessante. capacidades dos modelos estão a fazer com que, ok, as empresas começam a ver isto como uma solução que é. Pá, As bora. pessoas, não as empresas, neste caso. Isto é Sim, pessoas, pode ser geral. pode ser os próprios designers a pensarem nisto, ou podem ser já as pessoas a pensarem, ok, vamos resolver problemas assim. Mas pronto, acho que é interessante. Mas sabes que este ponto 2, novamente levando para a experiência académica, eu vejo aqui uma situação muito delicada para a frente. Sabes o que é? É que tu, mesmo em ambiente de aula, e estando com grupos com 3 ou 4 pessoas, imagina que há um que decide fazer o exercício, que é assim que eu costumo fazer os moldes dos meus exercícios, mas basicamente é como se tu tivesses um parceiro ao lado, mas o grupo deixa de debater a ideia. Toda a gente espera pela resposta certa. Pela Porque resposta certa. aquilo passa a ser uma certeza absoluta. Yeah. Não é? Isto claramente diminui o aspecto cognitivo e de pensamento crítico entre os pares. O ChatGPT na minha casa às vezes funciona como um juiz. Ou seja, tipo, perguntamos, pedimos as coisas Adoro. e ele diz mais ou menos e nós, epá, estás a ver? Olha, está ali. Viste? Tipo, quando nós precisamos de um aliado para ganhar um argumento, epá, hoje em dia o aliado é o ChatGPT. Eu pensava que não era numa ótica de aliado. Eu pensava que era vocês, como casal, tinham decidido Terapeuta de que casal. teriam um juiz para decidir o que é que seria certo. Não, mas geralmente é tipo, ele depois dá-nos ali uma resposta e nós, epá, pois olha, anda à volta daquilo e tal, né? Houve uma técnica engraçada que o Diogo comentou comigo há uns tempos, já há 1 ou 2 anos, ou o que foi. Disse: olha, eu tenho uma técnica que é assim: de 0 a 10, o quão importante isto é para ti, não é? E assim, e se a pessoa É dissesse X ou dissesse Y, não é? Ali havia uma avaliação a 1 ou é 10. Pronto, e a pessoa, eu achei engraçado porque eu não tinha pensado Sim. nessa técnica. No teu caso, é outra técnica que é ChatGPT. ChatGPT. Aquilo é que decide tudo. Bem, Sim. então, em sexto lugar, a inteligência artificial para PMEs. Em sétimo lugar, inteligência artificial para criar apresentações grátis. Oitavo, inteligência artificial para estudar. Nono, inteligência artificial para humanizar textos. E em décimo, inteligência artificial para programar, ok? Portanto, este foi o top 10 das pesquisas. Mas para mim, o mais interessante destas pesquisas foi realmente a inteligência artificial, não é? Para as PMEs, não é? Para as pequenas e médias empresas. E mesmo na terceira posição, nós já tínhamos a inteligência artificial para criar logo grátis. Ou seja, a terceira e a sexta posição muito focadas no trabalho e na empresa, não é? E achei super interessante isto e pronto, então acho que é uma clara tendência e procura das pequenas e médias empresas adaptarem-se à inteligência artificial. E pensei eu com os meus botões, então se as pessoas têm essa questão, por
porque é que nós, que temos aqui 2 formadores sobre inteligência artificial em estúdio, Frederico Carvalho, Miguel Rão Vieira, ok? Por que não perguntar a estes 2 formadores o que é que as pequenas e médias empresas devem implementar na sua empresa? E gostava que fossem muito claros e específicos, Implementar. ok? Para implementar, não é? Para tentarem responder a esta questão de inteligência artificial para PMEs. O que é que elas devem fazer? Posso começar por ti, Miguel? Olha, pode ser. Eu dei recentemente o curso e aprendi bué neste curso. Aprendi mais do que fui ensinar, ensinaste. porque aprendi muito da mentalidade das pessoas que agora estão à procura disto. E o que eu diria era 2 coisas. A primeira coisa é implementar disciplina no controle de processos. Antes de ir para tentar implementar ferramentas e automatizações, é percebermos exatamente como é que os processos nas nossas empresas estão a acontecer neste momento. Porquê? A maior parte do pessoal vem agora para o mundo, está tudo a correr, queremos implementar automatizações e tal. E nós perguntamos, então e como é que funciona aí o processo de faturação? E não o sabem descrever totalmente. Não sabem descrever passo a passo como é que as coisas estão a ser feitas. E eu acho que nós, antes de irmos para a adoção da inteligência artificial nas nossas empresas, temos de ir para a adoção do rigor no controle dos processos, que é mapear o processo. O processo acontece assim, acontece exatamente desta forma e é assim que ele deve acontecer, porque a maior parte das vezes há black boxes dentro dos processos, em que a pessoa diz, olha, isto vai para aquela pessoa e depois há ali uma data de regras e coisas que é a pessoa que decide na altura e não foi a empresa ou o gestor a decidir como é que as coisas são decididas, não é? Então está tudo assim numa black box. E se nós vamos entregar a inteligência artificial numa black box, tudo o que sair dali vai ser uma black box também, que é, às vezes funciona, outras vezes não funciona, podemos fazer mais a geneira do que aquela que conseguimos realmente resolver. Muito bem. Segunda dica. A segunda dica e a dica final é que comecem a implementar aquilo que é importante realmente para a vossa empresa. E se vocês são uma PME, não vão ter tempo, não vão ter capacidade para implementar tudo. Então é procurar vitórias rápidas e implementar, mesmo que não sejam processos inteiros, pequenas partes do processo. Por exemplo, eu no caso da minha empresa tenho um problema com as faturas. As faturas que eu vi para o contabilista. Então, arranjei ali uma automatizaçãozinha que me apanha as faturas e organiza-me as faturas e envia aquilo para o contabilista por mim. Ok? E não estou a resolver o problema todo, mas estou a resolver uma pequena parte do processo. E acho que é isto que as PMEs devem fazer, é começar a tentar pensar em processos que tenham valor elevado para a empresa, onde sejam repetitivos, gaste-se muito tempo e essas coisas todas. Vamos resolver pequenas partes deste processo antes de pensarmos num projeto megalómano, porque isso só vamos gastar dinheiro e não vai funcionar. E a terceira parte, eu acho que é mesmo formação. Neste momento, antes de começarmos a instalar uma data de aplicações diferentes e tentarmos resolver as coisas, vão investir um bocadinho em formação. E quem diz formação não tem de ser formação paga, pode ser formação grátis, mas investir em formação para quê? Para percebermos o que é que vale a pena ser automatizado, quais é que são os passos que nós temos de fazer antes de automatizar e depois começarmos a implementar coisas, passo a passo, pequenas coisas. Se vamos tentar resolver os problemas todos da empresa, um problema muito complexo, com a inteligência artificial, provavelmente ele não vai ser resolvido. Então é começar pequeno, passo a passo, mas acima de tudo fazer o trabalho de casa, que é garantir que percebemos muito bem como é que os processos acontecem nas nossas empresas antes de entrarmos no sonho. Muito bem. E é isto, neste momento é o que eu tenho a dizer. Excelentes sugestões, vou-te dizer. Assino as 3. Bom, eu vou, só para formular aqui num registro de framework oratório diferente, que não tem 3 passos, vou partilhar aqui uma experiência pessoal. Tem a ver também com as 6 edições que dei este ano da pós-graduação de Inteligência Artificial no marketing do IPAM. Que é, eu tenho um hábito com os meus alunos na pós-graduação, que eu entrego um documento que é uma checklist, que tem uma primeira parte que é maturidade digital, uma segunda parte que é maturidade do marketing digital e uma terceira parte que é maturidade da inteligência artificial. E eles começam numa ponta para ver quais são os ativos que deviam ter na primeira parte, cultura organizacional, os tais processos, e depois desse exercício fazemos um outro que me remete para reforçar o que o Miguel disse, porque realmente acho que este é um ponto muito relevante, que é o tema precisamente dos processos. Eles fazem um exercício que é da SOP, que é Standard Operating Procedures, que é um nome inglês, que segue um mapa. Eles fazem um exercício específico de atendimento ao cliente, porque a inteligência artificial, na larga maioria dos casos, tipicamente é o ponto de entrada para as empresas baixarem custos, e é aquilo que é a experiência. ACA/exemplo, chatbot. ACA. O que é que sucede? Ou seja, neste aspecto reforço o ponto que foi já aqui partilhado, dizer que existem vários passos até que queremos fazer as coisas bem feitas, mas finalizo com uma ferramenta que para mim eu acho que é fundamental, que é tão óbvia que devia ser o primeiro passo da implementação das PMEs, que é o CRM. E para mim isto é um dado fundamental, porque ele unifica rapidamente lógicas de pensamento que estão presentes em
praticamente todas as IAs. E uma delas são dados. Portanto, queridos e colegas que ainda não estão a usar e que usam ficheiros em Excel ou documentos em Word ou em papel, eu já partilhei isto com os meus colegas de podcast. Fui comprar a farda para a escola da minha filha e a senhora estava a registrar aquilo tudo em papel e caneta num caderno, tudo certo. Há coisas que é melhor não estarem registadas em nenhum CRM, pá. Sim, o Miguel também explicou isso Tu na vai altura. lá para o café, começares a falar em CRMs, o pessoal, ou para a churrasqueira. Mas aí está um bom exemplo que praticamente todos os cafés têm um POS, porque digitalizado, se tu até reparares, sim. até já tem os símbolos, porque passou a ser uma indústria extremamente digitalizada. Em resumo, e para fechar, eu sugeria começar por aí, ter uma ferramenta concreta e depois evoluir. Eu acho que é um grande insight. Por acaso não meti esse na lista dos que tem inicialmente, mas os dados também é essencial para o meio disto tudo, né? Ou seja, é mesmo importante. Olha, malta, foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Façam referências, passem o episódio a outras pessoas, façam subscrições, alertas, partilhem no WhatsApp e também, já agora, vão ao nosso grupo de WhatsApp em w.martinperidiotas.pt para receberem todas as informações e falarem com um grupo de mais de 800 profissionais de marketing e tecnologia. E por agora é tudo, não é? Então vá. Tchau, Adeus. pessoal. Tchau!